Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar finalmente sobre o resultado da CSU. Ficamos esperando ontem na live o resultado sair até às 11 e ainda bem que a gente não esperou, né? Porque pelo menos o e-mail da empresa que eu recebi foi tipo um e pouco da manhã, tá? Então ainda bem que a gente ficou lá esperando, porque aconteceu agora com Energias do Brasil e tal. Que a gente fechou a live logo depois saiu. O da CSU foi só na madrugada. Mas enfim, CSU seria, né, o principal motivo da live de ontem. Ia dar pra gente explicar com calma e tal. A gente faz o modelo aqui tradicional de vídeos. Também é um modelo bem completo, tá? O que ela faz? É alguma empresa um pouco menos conhecida? Dá pra gente explicar um pouquinho mais. Ela oferece serviços de tecnologia, bom, né? Não quer dizer muita coisa. Mas ela é uma empresa digital, tá? Serviços digitais relacionados a serviços financeiros, tá? Então ela um pezinho ali numa empresa, né, financeira, um pezinho numa empresa de software, né? Um misto aí nos dois, seria uma TechFin, talvez, algo do tipo. É, ela é uma empresa acaba, né, que é relativamente pequena, tem um valor de mercado aí abaixo dos 400 milhões. Talvez seja um resultado bem sólido, claro, para uma empresa desse valor. Os números não estão atualizados ainda porque são de madrugada, né? O Eduardo tá de férias lá, uma hora ele atualiza, fica tranquilo. Mas ela já tá com lucro líquido lá, atualizando aí para uns 80 milhões, a gente já vai ver. Para 400 milhões de valor de mercado é bom, tá? Um EBITDA de 150, a empresa não tem dívida, né? Os números são legais dela. É que é tudo numa escala menor. Então você olha, pô, a empresa no trimestre lucrou 22 milhões, né? Lucro de padaria. É, o 22 foi esse agora, né? Que não tá atualizado. Ah, mas ela tem um valor de mercado baixo também, né? Então, proporcionalmente, tá bom, o resultado dela é bem forte. E tem um lance também, para quem não acompanha tão, né, mais de perto, né? O fluxo de caixa operacional dela é muito forte, é mais ou menos o dobro, né, a relação. Pode olhar aqui, ela mais ou menos gera o dobro do que o lucro líquido, porque ela deprecia muito, tá? E é uma depreciação assim que a princípio não vai ter efeito caixa mesmo, porque os investimentos deles são investimentos, não é aquele investimento que você precisa de reposição, de manutenção, né? É investimento no desenvolvimento de tecnologia. Então, né, a princípio você tem um capex bem tranquilo, né, dá para administrar com tranquilidade e tem uma geração de caixa bem mais forte do que o lucro líquido, tá? Então, quando você começa a ver aqui a geração de caixa, começa a ficar muito interessante, tipo, o tamanho da empresa, a empresa não tem dívida, tem um negócio legal, a gente já vai ver, as margens do core business é boa. Se você olhar a margem aqui seca, parece meio fraca, tá em cima da receita aí, pouco mais de 10%. Mas tem um motivo, isso eu vou explicar para frente. Então ela tem tudo o que você quer ver numa empresa, assim, né? Ah, os resultados são bons, são crescentes, né? O serviço é legal, as margens têm um asterisco ali, né? Mas são interessantes, acredita em mim por enquanto. Depois eu vou explicar o porquê. Tá? Tem uma boa rentabilidade, gera muito caixa, não tem tanta necessidade de capex. Recentemente eles têm investido bastante para mudar o negócio deles, vou explicar um pouco mais. Então ela pode se dar o luxo de aumentar a distribuição de proventos, porque ela já está investindo assim o que ela precisa e ela gera muito dinheiro, ela não tem dívida, então, né, não é uma empresa no momento para retornar capital para os acionistas, mas, né, não tem tanto o que fazer. Então ela retorna, como o valor dela está baixo, né? Acaba que se você usar esse valor aqui para recomprar, né, você tem um potencial interessante de retorno. Então ela tem tudo o que você quer ver numa empresa, só que é uma empresa pequena, desconhecida, né? O mercado não cobre tanto. Os grandes fundos de investimento, eles tipo tem meio que um corte assim, abaixo de um valor tal, eles nem olham as empresas, porque tipo, financeiramente para eles não vale a pena. Porque o cara vai montar uma posição numa card aqui, ele vai ter que, né, tem um ou outro fundo aí, mas são fundos menores. Porque se um fundo grande vai montar uma posição numa empresa de 400 milhões, ele vai comprar 5% da empresa, 10% da empresa, que já começa a não ficar tão simples, aí já tem barreira regulatória e tudo mais, tá? Mas é uma empresa interessante, tá? Um dia, se ela continuar com esses resultados aqui, cara, vai explodir, o mercado vai reconhecer, né? Aí ela sobe o valor de mercado, aí começa a atrair mais interesse, enfim, desencadeia um mecanismo, tá? Qual que eu acho que é o ponto que o mercado, assim, né, ainda não comprou? A Card, a CSU, ela trocou de nome recentemente, né? Era CSU Card Systems e agora CSU Digital. Mudou tanto, mas mudou o código de negociação. Aquela é uma empresa, né, financeira, de software, né, essas empresas jovens, o mercado espera muito crescimento.
e o crescimento dela é suave, tá? É constante. Isso aqui depois eu explico por que que ela teve períodos de alta e cai e voltou, tá? Isso aí tá resolvido. Mas é um crescimentinho ali constante, vai crescendo tudo, tem alavancagem operacional, bonitinho. Só que não cresce 20, 30%, cresce 10%, a gente vai ver agora 5%. Então, acho que quem cobre, quem acompanha esse tipo de empresa, está acostumado com empresas com um crescimento mais pujante, tá? Agora, não tem problema, porque ela entrega rentabilidade, por outro lado. Ela cresce menos, mas ela entrega rentabilidade, ela tem uma margem que geralmente essas empresas não têm, e ela está num valor interessante. Então, isso aí mais que compensa. E a gente já vai ver lá o lucro líquido, mesmo bottom line dela, crescendo 30% ao ano, não é pouco, né? Mas acho que o pessoal olha para a receita crescendo 5, 10, né? Dá uma desanimada. Uma hora isso aí, né, quebra essa resistência. Uma hora o pessoal desiste, né, e passa a enxergar aí o valor que ela tem, tá certo? Então vamos olhar o resultado da empresa. Agora eu tenho que provar tudo que eu falei para vocês, né? Eu vou abrir uma exceção e vamos olhar o release, tá? Não é um release tão complexo de entender. Vai ter mais detalhes. A apresentação deles desse tri ficou muito boa, tá? Mas ela é mais, né, mais apresentação mesmo, showzinho e tal. Né? Aqui tem mais números que eu quero destacar, tá? Então vamos de apresentação por enquanto. Então, destaques. Tem que explicar um pouquinho essa reestruturação, por que, que o resultado dela lá atrás foi melhor e deu uma piorada. Tem algumas coisinhas para explicar, tá? Então, aquilo que eu falei, ritmo de crescimento é isso aqui, tá? Cresce 7, 5, 10. Tem uma explicação para esse número estar um pouquinho mais para baixo, assim, 4%. Na verdade, né, se for ver em termos de crescimento real, tá melhor que isso aqui, tá? Já explico a hora que a gente chegar nesse ponto. Então, ela tem um crescimento de top line que eu acho que o mercado espera mais de empresas de tecnologia. Mas ela entrega muito em termos de rentabilidade, de alavancagem operacional, até de ponto de vista de investimento, né, do valor que você está recebendo. A gente já vai ver os múltiplos dela lá em comparação. Então, isso aqui, para mim, né, claramente, tem muitas outras coisas mais interessantes. Ela tem dois principais segmentos, a CSU Pays e a CSU DX, né, Digital Experience, que são reformulações, tá? São nomes novos aí. Quem acompanhava a empresa mais um tempo atrás vai achar meio estranho, mas é o bom velho Contact System e Card System. Como é que chamava? Não lembro agora. Como é que chamava essa parte de cartões aí e tal. É o mesmo de sempre, tá? Mas eles estão dando uma arrumada no negócio bem interessante. O principal segmento deles disparado é o CSU Pays, onde entra principalmente transação de cartões, tá? Então ela foi uma empresa que durante muitos anos, essa época aqui, ó, né, que basicamente o negócio dela era fazer transação de cartões. Como assim, Arthur? Sei lá, você é um banco muito pequeno ou uma outra instituição que tem um braço financeiro, tipo uma Renner, né? Essas varejistas que a gente conhece. Aí você tem o cartão Renner, né? Você quer, para dar sinergia e tudo mais. Só que vamos supor que você, Renner, tô dando um exemplo, tá? Pra você ideia se a Renner faz sozinho ou não. Vamos supor que você, Renner, não quer mexer com isso, você não quer ter uma estrutura, né, de administração financeira dentro da tua empresa e tal. Então você contrata uma empresa como a CSU, tá? Para fazer todo o back office e tal, você tem lá o teu cartão bonitinho e os caras cuidam da parte operacional lá, das transações e tal de cartão, tá? Então durante muito tempo esse foi, né, o feijão com arroz da empresa, ainda é o principal negócio, mas ele mudou. Por quê? Porque tinha um problema sério isso, né? Agora eu vou explicar o porquê que essa receita subia, caía, subia, caía. Porque ela tinha muitos clientes, instituições financeiras pequenas, que ainda eram muito pequenas, ainda não tinham, né? Não valia a pena internalizar toda essa operação. Então contratava uma CSU. Só que o que acontecia? Conforme os clientes iam prosperando, iam crescendo e tal, né, chegava uma hora que falava, agora não vale a pena mais pagar a CSU, vamos fazer por conta. Então ela perdia o principal cliente, bum, ela voltava lá para baixo. Aí ela ia ganhando, ia ganhando, ganhando espaço e perdia o principal cliente, bum, voltava. Então durante algum tempo ela ficou meio sem gerar valor consistentemente por causa dessa dinâmica, né? Que os principais clientes eram instituições financeiras menores que não tinham condição de, né, de tocar por conta própria, então, né, faziam um outsourcing assim, lá com a CSU. Só que o que mudou daqui para cá? Tá? Hoje ela diversificou muito essa atuação. Então, sim, cartões continua sendo importante para ela. Mas, primeiro, ela já não depende de grandes clientes, né, clientes principais. Então, teve uma época, foi o banco Losango que saiu e derrubou ela.
outra época foi o BMG, eu não lembro, aconteceu umas 3 vezes isso. Agora tá muito mais pulverizado, tá? Então, mesmo que você perca um outro cliente, aí não vai ter um impacto tão grande. E segundo, né, ela diversificou, hoje tem muito mais essas empresas de varejo, empresas diversas, ó, aqui na apresentação lá, os novos clientes deles. OLX, Heineken, né, Clubber Lubrication, sei lá que diabo que isso aí faz. Ainda tem, tipo, o Banese, né, o Banco do Espírito Santo, o Unicred, uma cooperativa de crédito, por exemplo, né? Foxbit é uma corretora de criptomoedas, mas, né, diversificou muito os clientes dos caras, né? Bitpreço também cripto. Então agora ela não tem mais esse perfil aí, né? Que, vamos supor que um Banese use algum serviço deles, daqui a um tempo fala, não vamos mais usar. Beleza, mas tem 42 clientes, né? Não tem uma dependência de um cliente grande e muitos não vai acontecer isso, né? Tipo, uma OLX, sei lá o que é o OLX contrata coisa, Heineken. Não sei o que a Heineken contrata deles. Provavelmente não é cartão, né? Não sei se existe cartão Heineken, mas é um outro serviço. A Heineken não vai virar um banco, né? É muito mais fácil a Heineken contratar cada vez mais serviços dos caras. Então, essa mudança ela foi chave pensando na CSU para longo prazo, tá? Porque ela dá muito mais resiliência, diminui esse risco de perdendo receita assim conforme os clientes foram saindo, tá? Pela pulverização, oferecimento de serviços diversos e por ter clientes de naturezas diversas, tá? Então isso é importante entender. Senão você olha para o histórico e não vai achar uma empresa tão boa, tá? E a CSU DX, né? DX, Digital Experience, é a antiga Contact System. Então essa era uma divisão também estranhinha para entender da Card. Eles tinham uma divisão que era meio que atendimento, sabe? Os telemarketing, atendimento telefônico ao cliente, suporte, essas coisas. Qual que é o problema disso aqui? Cara, era muito ruim a rentabilidade, muito, muito ruim. Então, durante uma época lá, era metade da receita era isso, metade era isso, só que aqui não gerava quase nada no resultado operacional. Rodava quase no 0 a 0 porque era muito intensivo em salário de pessoas, em estrutura. Então, o contact center não dava dinheiro para eles. Então, por que eles mantiveram, né? Eles falavam que dava uma sinergia, você chegava para o cliente para oferecer o PACE e o cara estava interessado no contact center, aí você vendia os dois. Ela não perdia dinheiro, mas também não ganhava. E ajudava o resto do negócio. Só que hoje, isso aqui mudou completamente também, tá? Então eles estão oferecendo uma operação agora mais digital, com mais tecnologia. Então aí já tem os chatbot, os coisinhas da vida. É uma outra visão de contact center, né? Não é igual aquela antiga que tinha um monte de gente numa sala com os telefoninhos ligando para os clientes para fazer cobrança, para fazer atendimento, coisa do tipo. Não. Agora o negócio tem tecnologia embutida. Então, aos poucos, ela está cada vez mais melhorando a rentabilidade aqui da divisão DX, que está ficando interessante, né? Antes só servia para atrapalhar as margens da empresa, porque, né, metade da tua receita era para um negócio que não dava resultado, então derrubava a margem da Card como um todo. E, né, agregava uma sinergia lá, mas pouco. Agora não, agora tá começando a entrar resultado. E qual que é um outro movimento dentro da divisão da X? Eles estão perdendo receita, porque eles estão encerrando aqueles contratos antigos, que era mais atendimento mesmo, para fechar contratos novos que são mais de tecnologia, de digital, de back-office, que a gente já vai ver. Então, ela está trocando receita por muito mais rentabilidade. Então, é por isso que aqui em cima, esse crescimento de receita de 4%, né, parece muito fraco, mas não é tanto, né, porque o principal segmento cresce 17% e a DX está trocando receita por rentabilidade. Então, lá no final, o lucro, o EBITDA, estão crescendo 20%, 30% ao ano. Então, isso é bem interessante. Tem que entender isso aí, senão você vai achar a CSU meio fraquinha, tá? Depois que você entende isso, você começa a ver que tá bem legal o negócio dela nesses últimos anos. Ela mudou bastante e hoje tá uma empresa muito melhor que alguns anos atrás, tá? Enfim, vamos lá, senão a gente não acaba Eu tô na primeira parte do release. Então, o lucro líquido subindo 30% no trimestre, no ano 20, as margens expandindo, retorno de capital legal, tá distribuindo lucro porque, né, sobra dinheiro, né? Os clientes cada vez mais clientes com diversificação de negócios, crescendo o número de cartões processados, valores transacionados e tudo mais, tá? E na parte da DX, ó, crescendo interações digitalizadas, já é metade do total. Então, assim, né?
Virou outra coisa, bem diferente. E, enfim, eu falei rapidinho disso, mas ela não faz mais só cartão e teleatendimento. Ela diversificou bastante os serviços financeiros. Então, tem hoje loyalty, outras coisas que eles vão agregando até clientes, né, diferentes. Tipo, esse Kluber aí entrou provavelmente aí numa operação de loyalty ou só de DX, sei lá, Unicred. Então, você diversifica as fontes de receita também, abre novos espaços de crescimento e tudo mais, né? Entraram 10 novos contratos no ano, que foram esses daqui. Tem mensagem de administração dos mais importantes da história, solidifica os ganhos na digitalização de produtos, tais progressos importantes, novas possibilidades relevantes, já falei tudo isso, evolução. Então você olha uma receita, tá crescendo 8, 5, 4, não parece grande coisa, mas olhando o que está acontecendo dentro da empresa, tá excelente. E o principal negócio dela tá crescendo 17, né? Um crescimento bom já. Como ela ganha alavancagem operacional, vira 20, 30% no lucro líquido, né? Aumentando os clientes, aumentando as margens todas, a gente já vai ver, né? Hoje ela tem mais serviços para oferecer, então o Pix para ela, né? Muita gente achou que Pix ia quebrar o pessoal que trabalhava com cartão, na verdade é positivo, porque ela oferece soluções de Pix também para vários clientes. Processamento de criptomoeda, né? A gente viu que tem corretora de cripto que tá participando agora também. E que mais? Ela tem um produto no forno, tá? Que é o Banking as a Service. O que é o Banking as a Service? É você fazer a mesma coisa que ela fez com o cartão no passado lá, mas com um banquinho ali mesmo, com uma conta e tal. Então ela vai oferecer um framework. Você tem lá, né, uma empresa de varejo, sei lá, aqui ó, Asvide, canal do Asvide, eu vou oferecer uma conta bancária para vocês. Então, tipo, eles têm um framework básico, você entra ali só personalizando o que eu quero, eu ofereço uma conta para os meus clientes. Tá? Então, isso é bem interessante, tá? Vai crescer, vai explodir, vai puxar o resultado da empresa? Eu faço a menor ideia. Mas é muito interessante, por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer ter ali uma continha ali junto. Por que isso? Porque a gente tem visto em várias empresas que quando você oferece para os seus clientes, né, não só ali uma carteira digital já é legal, né, mas um banking as a service mais completo é melhor ainda. Porque o teu cliente fica com os valores lá dentro da tua plataforma. Então, esse é o ponto, né? É quase um float. Então, é você se financiar com o dinheiro dos seus clientes. A gente viu muito isso no Mercado Livre, a gente fala disso na Ambev, né? Se você tem, por exemplo, uma varejista aí, qualquer. Aqui no canal das vídeos não dá para usar de exemplo, porque eu não tenho dinheiro de vocês. Mas enfim, uma varejista qualquer, uma Renner da vida, né? Claro, a Renner provavelmente não usa isso, mas se fosse o caso. Então tem lá, o cara, você comprou na Renner, né? É muito mais interessante. Desculpa, você comprou na Renner? Não, né? Isso funciona para seller. Vamos supor que você vende ali no marketplace da Renner. Ao invés de você sacar lá o dinheiro que você tem direito, a partir do momento que eles liberam, você fica com ele lá parado. Por quê? Porque ela oferece meio que uma conta ali, tem serviços financeiros, pode fazer pagamento lá direto, pode ter ali um investimento ali integrado, você ganhar um troco naquele saldo. Então você acaba nem tirando o teu dinheiro lá, teu dinheiro fica ali. E aí teu capital de giro da empresa, bum, né? Você começa a financiar com os clientes, que é exatamente o que acontece com o Mercado Livre. Então o Banking as a Service é bem interessante. Se isso vai bombar e tal, eu não faço a menor ideia, mas que é interessante é. E eles estão ali, ó, na boca do gol para saltar, para oferecer, né? Então tá na fase final de implementação. Né? E já estamos operando no conceito Friends and Family. Chegou, mãe, abre uma conta aqui para eu testar um trem. É tipo isso aqui. Mas enfim, né? Eles já estão em testes, período final de testes. Então é bem legal isso, né? E eles falam, né? Acreditamos será uma importantíssima avenida de crescimento. Então, pô, imagina, se é uma empresa pequena lá e tal, você vai oferecer uma conta bancária pro teu cliente, né? Para ele ficar com o dinheiro parado lá, você vai virar uma instituição financeira. E a card que resolve toda a parte, todos os BO lá. E você fica com o float, né? Então, bem legal isso aqui. Vamos ver os desdobramentos. Dentro da Digital Experience tem outros desdobramentos também. Isso tá, acho que talvez melhor explicado aqui. O pessoal tá desenvolvendo outra coisa. Cadê? Ah, é aqui, né? O que eles chamam de middle office. O que seria isso, né? É uma plataforma também para oferecer outros serviços digitais, prevenção à fraude, onboarding. Eu não sei nem direito o que é. Curadoria, intercâmbio. Não conheço metade desses termos, mas que eles também vão oferecer para os clientes. Então, essa ainda está no estágio inicial de desenvolvimento, tá?
o Banking as a Service já está quase pronto. Então, o que acontece? Ela está começando a oferecer vários serviços que são totalmente escaláveis. Então, se ela começar a ter cross-selling, a vender para os mesmos clientes, serviços diferentes, coisas novas, o potencial de crescimento é muito bom. Vamos ver aí com o Banking as a Service o que acontece quando o middle office ficar pronto também, mais o que eles já têm. Então, quanto mais serviços você joga na tua carteira, e eles são todos escaláveis a princípio, né? O teu potencial de crescimento e de alavancagem operacional só vai aumentando, né? Então, isso aqui é muito promissor para o futuro dela. Vai acontecer? Não tenho como garantir, né? Mas é muito interessante, tá? Enfim, esse momento, eles trocaram o nome, trocaram o código, abriram um escritório em Miami, né? Para dar suporte, enfim. Né? Vamos para os números, que o vídeo já tá grande já. Bom, um resuminho aqui, a gente vê bem aquilo que eu falei. Você vai ver o crescimento da receita, não parece grande coisa, tá? Mas aí, ó, contribuição bruta, eu já explico a diferença de contribuição bruta para lucro bruto. Aqui, basicamente, está descontado a depreciação e amortização, tá? Seria um lucro bruto cash basis. É interessante isso aí. É interessante essa visão. Então, ó, receita cresce 4, mais serviço escalável cresce 17, o lucro bruto, né? 21, com a depreciação seria até maior. O EBITDA só não cresceu porque eles aumentaram, não cresceu na mesma proporção, né? Não alavancou, porque eles estão aumentando gastos em marketing no momento, porque, segundo eles, é um momento histórico importante para, né, alavancar a empresa. Então, né, é algo mais pontual, eles estão aumentando despesas em marketing, de vendas, comerciais em geral, tá? Mas, assim, numa nível de despesa normalizado, né, ia crescer 4, 17, 20, 20 e poucos, né, ou 30 aqui. Então, uma perfeita explicação de alavancagem operacional. Né? Mesmo que a receita não cresça tanto, lá embaixo no lucro líquido, pô, 30% ano contra ano é excelente, né? Então, vai impactando muito bem. Então, aqui, olha só o reloginho, né? Só vai trimestre a trimestre crescendo. Muito bom. A contribuição desse segmento Pay está cada vez maior, né? Aqui está 61%. É o número que está aqui atrás. Por quê? Dois efeitos. Primeiro, o principal segmento que está crescendo mais. E segundo, a DX ela está se, né, reinventando, aquilo que eu expliquei. Ela está fechando contratos antigos, né, abrindo mão dessa receita para ser mais rentável. Então, a tendência é isso aí, crescer cada vez mais. Né, até o ponto que a DX atinge esse equilíbrio. A hora que ela entregar aquele middle office lá e de repente continuar a crescer, pode até ser que mude um pouco o balanço. Mas no momento, né, a tendência é o Pace concentrar mais, principalmente com o Bank as a Service, que vai entrar dentro de Pace, né, se eu não estiver enganado. Então é um modelo full service, ou seja, né, o cara contrata e eles tomam conta, né, da operação, da infraestrutura, das soluções e tudo mais. Né? Então, para a empresa, contrato é muito cômodo, né? Tá explicando tudo que eu falei. Originalmente era associado a processamento de operação de cartões, então era basicamente acompanhar número de usuários, número de cartões e tal. Hoje começou a ter mais relevância outras coisas, novas soluções, novos serviços. Então eles oferecem, né, um serviço mais completo, mais diversificado. Então isso foi muito interessante para o desempenho da empresa, tá? Receita recorrente, aqui não é recorrente não recorrente, é aquela receita tipo que pinga todo mês, né? É quase como se fosse uma assinatura, porque, né, você está fazendo uma prestação de serviço, não está vendendo assim, uma licença. Enfim, os custos, olha o impacto da alavancagem operacional, de um negócio escalável, né? Cara, o custo sobe 0,2, no ano caiu 5. Isso aqui é absurdo, cara. Muito raro você ver redução de CPV, né, de custo de produto, no caso de serviço, né? Mas o negócio é totalmente escalável, então ela consegue, ó, vai ganhando eficiência, mais serviços digitais, o custo é menor. Né? Então, a alavancagem operacional na veia. E aí a gente chega na contribuição bruta. O que, que é? É o lucro bruto sem a depreciação lá no CPV. Então, é uma visão cash-based do lucro bruto. É bem interessante até. Tá? Não vai fazer muita diferença, mas olha só que coisa linda, né? Crescendo todo o trimestre consecutivo de crescimento, todo, desde o primeiro de 21, com expansão de margem. Lindo, né? Aqui tem um impacto da transformação DX, mas tem o efeito da alavancagem operacional também. Tá? DX, pode ser DX também. Aí aqui na visão lucro bruto, com incluindo depreciação e amortização, aí a despesa, né, fica um pouquinho menor, mas tem uma despesa não caixa,
Mas é basicamente a mesma coisa, né? Só mudam os valores. Então, ó, o release deles é bem explicadinho, tá? Para quem tá começando, aprendendo a analisar a empresa, é uma empresa legal para começar, né? Porque explica bem em detalhes tudo, apesar de ter uns termos técnicos de mercado financeiro, de mercado de software, mas eu acho bem fácil também. Nas despesas comerciais, gerais e administrativas, a tendência é a gente vê também uma diluição de custo. Especificamente agora não estamos vendo, tipo um crescimento de 20% e tal, porque o pessoal está gastando mais em marketing comercial para divulgar o novo portfólio, os novos serviços, a nova marca, indo em evento, reforçando as equipes. Então, é plenamente justificado, né? Falou, é um momento importante, é um momento que a gente pode dar um salto aí de crescimento. Vamos gastar um pouquinho mais, a gente pode gastar mais, sobra no balanço. Então, nenhum problema, né? Compromete um pouquinho o crescimento do EBITDA, mas continua muito sólido, né? Crescendo também. Então, o EBITDA e margem EBITDA, ó lá, crescendo também bem. Né? A margem, a gente vê, né? Deu uma apertadinha esses trimestres só porque eles estão gastando mais com marketing mesmo, que está planejado, tá? Mas o EBITDA no nominal crescendo, no ano teve até uma expansãozinha de margem. Só alegria. Conciliação para chegar no lucro líquido, né? Já vamos lá. Resultado financeiro para ela é irrelevante, ela virtualmente não tem dívida, tá? Ela tem um valor financeiro de dívida, mas deve ser arrendamento. Então, o que eles chamam de dívida corporativa, né? A gente já vai ver lá. Virtualmente, eles têm saldo positivo, na verdade. Então, nenhum impacto de resultado financeiro, que é uma maravilha, porque né, recentemente aí muitas empresas estão sofrendo com o aumento da taxa de juros. Para eles não é um impacto direto. E lucro tá aí, né? Lucro vai crescendo, alavancando 30% trimestre a trimestre, 20% ano contra ano. Dá para ver assim, né? Um crescente de lucro muito bom, com expansão, com ganho de margem. E tem o detalhe que eu falei, ela gera muito mais caixa do que esse lucro, tá? O lucro do ano aí foi de 70 e poucos milhões, tá? Mas gerou mais de 100 de caixa, tá? Investimento, CAPEX, é uma empresa que está investindo tudo isso que a gente falou, reorganizar o DX, né, expandir as receitas lá do PACE, para ter novos clientes, loyalty, desenvolver banks as a service e tal, é investimento, tá? Então, né, ela está investindo para crescer, só que cabe tranquilo dentro da geração de caixa, sobra dinheiro. Né? Então, ela vai investindo. Eles falaram no call lá uns 200 milhões nos últimos anos no desenvolvimento de tudo isso. Só que a empresa gera mais, né, caixa, então sobra, tá? Que mais? Corporativo e tal. Então, o investimento hoje ainda é no CSU Pays, onde tem as iniciativas mais maduras, onde o Bank as a Service está quase pronto, né? Mas a gente deve ver um investimento maior aqui na DX, DX, daqui em diante, tá? E aí, a geração de caixa tá lá, né? Esse TRI não veio tão grande, ficou um pouquinho no capital de giro, cadê? Né? Ficou um pouquinho preso no capital de giro e tal. Mas ela, em geral, ela gera o dobro de caixa em relação ao lucro líquido, né? Mais ou menos o dobro. Porque ela deprecia e amortiza bastante aqueles investimentos lá. Tá? Então, você tem uma visão, né, de geração de caixa que é muito interessante da empresa, né? Cento e poucos milhões, cara. A empresa vale 300. Ela tem caixa líquido, se você não contar os aluguéis e tal, velho. É muito, muito bom. Então lá, a geração de caixa também vai, é claro, né? A geração de caixa tem um pouco mais de variação, como a gente viu nesse trimestre, né? Ficou um pouquinho preso aqui, depois libera, tranquilo. E a estrutura de capital é essa, né? Eles têm 85 milhões em dívida bruta, tá? Só que eles têm, não sei quanto em caixa aqui, cadê? Eles têm também, ó, 86 milhões em caixa. Ou seja, contabilmente é 0 a 0, não tem dívida, né? Virtualmente não tem dívida. Agora, eles têm aqui, ó, analisando exclusivamente passivos de dívida onerosa, que é dívida, né? Eles têm caixa líquida de 70 milhões. O resto deve ser arrendamento, não cheguei a ver o que é, né? O que eles descontam aqui, mas deve ser arrendamento. Ou seja, né, na prática, ela tem até caixa líquida. Tá? Ela virtualmente. Quer dizer, ela não tem dívida, virtualmente tem caixa líquida. Tá? Aí calcular a dívida líquida e EBITDA é ridículo, né? 0,005 negativo. Porque ela tem caixa líquida, enfim, não precisa nem olhar. Ok, então essa é a visão geral da empresa, né? É uma empresa simples de entender e tal, não tem muita frescura. Agora eles vão explicar a parte de negócio, né? CSO Pays, que era a antiga CSO Card System, né? Que é a parte onde entra os cartões, os serviços financeiros, o loyalty,
membership e tudo que ela oferece, e vai entrar o Bank as a Service, até onde eu entendi. Então, antigamente, analisar a card era ver isso aqui era fundamental. Não que não seja importante hoje, continua sendo, né, algo importante para eles, mas hoje o portfólio é bem mais amplo, né? Então, os volumes de processamento, de transações têm aumentado, isso aí a indústria de cartões como um todo está tendo. Hoje tem outros serviços, tem Pix, tem cripto, transferências e tudo mais, tal, né? Então, tem a parte de loyalty, né, programa de recompensa, de cashback, tudo que ela faz para os clientes. Então, se tem um cliente que não quer tocar essa operação sozinho, vai lá, contrata a card, ela vai lá e faz, tá? Então, vem agregando novas soluções, tudo mais, o Pix, Pix parcelado, criptomoedas, e vai vir um Bank as a Service aí, né? Então, é um verdadeiro marketplace de serviços financeiros. Não é bem marketplace geralmente você vende coisas de terceiros, né? Mas ela oferece um catálogo grande de produtos, né? Por aí. Então, aqui a gente tem só o resultado da CSU Pays, e aqui a gente vê um crescimento já maior, né? Cresce 17, contribuição bruta 20. O EBITDA só cresceu um pouquinho menos por conta desse maior gasto, né? Com marketing, que a gente já falou, mas, pô, é lindo os resultados, né? Bom, e ó a margem, né? 60%, margem bem boa. Bem interessante. Né? Depreciação cai para 50, mas é bom ainda sobra um bons 40% de EBITDA. Excelente, tá? A DX é aquilo que eu falei. Antigamente era uma tranqueira, né? Só servia para dar uma sinergia lá, né? Hoje já tá melhorando. Aqui vocês vão entender bem, tá? Porque você olha o gráfico de receita, né? Não vai a lugar nenhum, né? No acumulado do ano tá até caindo. Só que é o que eu falei, ó, eles estão substituindo contratos antigos pouco rentáveis por novos mais rentáveis. Então a receita, ó, aguardem aí, caindo, né? Fraco. Vamos ver o EBITDA. Vamos direto para o EBITDA. Na contribuição já dá para ver que está melhorando, né? Bruta. Margem bruta evoluindo, melhorando. Pô, EBITDA só porque eu falei caiu no acumulado do ano. Por quê? Ah, por causa dos gastos? É, tá. Não, então. Esquece que eu falei. Vamos ver aqui a contribuição bruta. Mas olha a diferença da rentabilidade, né? Melhorando, crescendo. Porque eles estão trocando receita por rentabilidade. Agora, né? 16%. Cara, era zero. Sei ela saiu no 0 a 0. Agora já sobra um dinheirinho. O EBITDA, sem esses gastos extras, também está acima de 10%. Né? Sem esses esforços extras aí de marketing e tal, também está acima de 10%. Pode parecer pouco, mas antigamente era zero. Tá bom, tá dando dinheiro agora. E a tendência com, né, terminar essa ciclagem, desenvolver mais aquele middle office, é isso aí, crescer cada vez mais, né? Produto escalável e buscar margens mais rentáveis. Né? E é isso. Mercado de capital, tal. Aí, ó, o número de acionistas, a gente discutiu isso aí ontem na live. Número de acionistas, né? Pra caramba, tal. E para fechar, né? Olha o gráfico aí que os indicadores todo mundo quer ver. E, assim, o pessoal da própria empresa também é meio indignada, né? Como o mercado não reconhece o valor dela. O que eles estão falando? O nosso ROI é o melhor do setor, nosso ROI que é o melhor do setor. O yield, né? No momento é o melhor porque a empresa está distribuindo. Os nossos múltiplos de EV receita e EV EBITDA também estão abaixo dos principais pares, né? No Brasil, nos Estados Unidos e na média de mercado, né? De fato, é a mesma percepção que a gente tem, né? Mas isso aí, cara, pra gente que é investidor de longo prazo, tranquilo, né? O papel da empresa é esse, falou, ó, pessoal, né? Vocês não estão enxergando o nosso valor. E pra gente, a gente investe por longo prazo, não se preocupa tanto com o mercado. Mas numa hora, os resultados continuando bons desse jeito, o mercado vai reconhecer. Aí vai vir um monte de gente perguntando da empresa, que aí nós estamos falando dela desde sei lá quando, ó. Tem vídeo no meu canal da Cardia desde 2019. É porque meu canal é desde 2019, né? Senão talvez eu estivesse falando antes dela. Né? Então, só procura pelo código antigo, tá? Que era Card3, pra ter certeza que eu botei CSU, mas se botar Card3, acho que vai aparecer uns vídeos a mais. Né? Porque agora virou CESU de 3, mas tem lá um monte de vídeo no canal, desde sempre a gente acompanha a trajetória da empresa, tá? Então, voltando aqui, né? Agora acho que eu consegui explicar, né, o porquê, né, não precisa se preocupar tanto com esse histórico, porque esse crescimento, apesar de baixo, é interessante, né, o tanto que ela está ganhando de rentabilidade, ó, as margens crescendo, ó, 10, 12, 13, né, tendência isso aí continua crescendo, não tem dívida virtualmente, vamos ver aqui se
se aparece um arrendamento pra gente, né, bater o martelo nisso aí. Então o valor dela tá muito baixo perto do que ela entrega, tanto de rentabilidade, como aquele crescimentinho não é de se jogar fora. O potencial que ela tem de continuar crescendo é interessante, naquelas verticais que a gente discutiu, tá? É um valor de mercado, um EV muito baixo, então qualquer métrica aí fica tranquilo. O yield atual tá alto, porque tá sobrando dinheiro, basicamente. Ela não deve ser uma empresa com esse perfil de distribuir capital, mas tá sobrando dinheiro, né? Então acaba entrando um yield alto, entrando crescimento, entrando rentabilidade. Então essas margens são subestimadas. A gente viu quanto que a margem da PEIS lá é mais alta que isso aí, né? Que mais tem de bom aí? O CAPEX, ele é relativamente tranquilo, perto do que a empresa gera de caixa. Não tem stock-based compensation para empresa de tecnologia. É uma raridade, tá? Que mais que tem de bom? Crescimento, né? Parece pouco aí, mas está um crescimento bem sólido. E é exatamente, né? Ela tem um pouquinho de arrendamento mercantil, sei lá, aluguel de alguma coisa. Então, virtualmente, ela tem caixa líquido, tá? Esse enterprise value é menor ainda ajustado que isso aí. Tá? Então, enfim, é uma empresa. É difícil achar uma empresa numa situação da Card, tá? Se ela continuar crescendo, mesmo nesse ritmo tranquilo, velho, putz, vai entregar muito retorno no futuro para o acionista. Muito. O risco que ela tem é o negócio não prosperar, né? Estagnar esse crescimento, ou eventualmente começar a perder receita, e aí a alavancagem operacional funcionar ao contrário, né? Mas não é nada do que está acontecendo, né? Muito pelo contrário. Está acontecendo exatamente o oposto já faz alguns anos, só 2022 ainda, calma. Né? Então, ano muito positivo em termos de transformação do negócio, né? Os desenvolvimentos do Banking as a Service, da DX e tudo mais, né? Dos negócios. Né? Evolução discreta, vou colocar, da receita. Né? Evolução discreta da receita, né? Terminando em um bom crescimento do lucro líquido, com expansão de margens, né? Margens. E esse resultado poderia ser ainda melhor, né? Devido ao aumento de gastos pontuais em marketing. Né? Vou botar marketing, mas não é só marketing, é, né, equipe comercial, né, divulgação, eventos e tal. Então era para estar crescendo o lucro líquido mais que isso, né? Se ela estivesse no nível de despesa normalizada. Seria excelente, né? Forte geração de caixa, a empresa gera bem mais caixa do lucro líquido. De caixa. Sem endividamento. Endividamento e com distribuição de proventos. Né, o pessoal até comentou sobre aquisições, né? O povo adora crescimento, aquisições. O que eles falaram? A gente está sempre de olho em aquisição. É que geralmente essas empresas de tecnologia elas rodam com múltiplos altos, então a gente enxerga lá, podemos fazer aquisição. Ou podemos investir aqui dentro dá mais retorno que comprar lá. Eles estão falando que agora, com esse monte de layoffs, né, com essa nova situação aí de taxa de juros, alguns desses negócios digitais estão ficando a preços mais atrativos, né? Vamos ver se rola alguma aquisição ou não. Mas não precisa, se ela continuar entregando o que ela tá ótimo, né? A taxa de retorno tá melhor investindo dentro da empresa do que comprando outras, né? Mas claro, parecendo bons negócios seria interessante também. Aí ela, né, provavelmente diminuiria essa distribuição de proventos, né? Para equilibrar a dívida com tranquilidade, tá? Então a CSU segue sua trajetória positiva, né, com crescimento modesto. Né? Eu usei o quê? Discreto, modesta da receita, mais alavancagem operacional forte e bom, ótimo, excelente. Vamos colocar bom. Com a boa evolução do lucro líquido e geração de caixa. Alavancagem de caixa.
para o futuro. A empresa tem novas avenidas de crescimento entrando em operação, além da consolidação do que foi feito até agora, né? Entrando em operação até agora, né? Mas, né, são muitos as possibilidades de sucesso para a CSU no futuro, né? Vamos supor que a Bank as a Service não role, sei lá. Cara, beleza, ela vai continuar fazendo o que ela tá fazendo ali e tal, novos clientes, crescendo o business dela. Ah, vamos supor que o DX lá também não seja grande coisa, né? Tudo bem. Agora vamos supor que um dá muito certo. Vamos supor que sai uma aquisição. Então tem vários alvos para ela tirar, né? Pô, se der certo uma aquisição, legal. Ah, do DX lá é o canal, esse middle office é o que vai bombar. Bum, beleza. Falando, não, Banking as a Service é a grande sacada. Então tem várias coisas que podem dar certo, né? E você aumenta as chances da empresa ter um resultado positivo. E mesmo se ela continuar o que ela está entregando hoje, tá ótimo, né? Um crescimentinho suave, uma alavancagem, o produto é muito escalável, né? Uma geração de valor cada vez maior, de lucro, de caixa, em cima de um valor do mercado muito baixo, a empresa não tem dívida, já distribui muito capital. Então, se nada novo der certo para a Card, tá muito bom já, né? Já é um excelente resultado, né? Por isso que eu acho assim um investimento bem legal. Tá? E, enfim, né, os riscos, o pessoal vê em risco para a empresa ser pequena, não ser conhecida, mas muito mais uma questão, né, de psicológico, aquele lance de você querer estar junto com outros investidores e tal, né? Eu não vejo um risco nela em especial maior do que qualquer outra empresa que pode, né, perder o seu negócio, mas não tem um grande concorrente, não tem um mercado em grande disputa, ela não depende diretamente de taxa de juros, de coisas assim macroeconômicas, né? Ela não tem uma dívida que pode estar preocupando, ela não tem grandes riscos assim, né? É o risco que toda empresa tem, né? De começar a vender menos. A Apple, o próximo iPhone vendeu menos. É um risco que ela tem, mas tipo, é um negócio que difícil até assim, né, você levar de uma maneira concreta. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da CSU Card System, CSU Digital, né? Desculpa o novo nome dela. Empresa bem interessante, tem outros vídeos no canal para quem quiser ver, né? Uma pena que não saiu ontem na live, mas deu pra gente fazer o vídeo hoje bem caprichadinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí, grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!